Boa noite, meus irmãos da Escola Jesus Cristo, seguidores da página da Escola Jesus Cristo e participantes do grupo da Escola Jesus Cristo no Facebook. E também para os que assistem via o canal da Escola Jesus Cristo no YouTube. Estão faltando ainda alguns minutinhos para as 18h30, mas nós vamos nos harmonizando, pensando em Jesus, nos amigos e benfeitores espirituais da nossa Escola Jesus Cristo, para que nós possamos juntos fazer uma reflexão positiva, proveitosa para todos nós. Então, mais uma vez, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler da Epístola de Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 17. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais da Escola Jesus Cristo, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, todos, Senhor, que labutam em Teu nome para o nosso proveito, para o nosso engrandecimento. A todos pedimos, na Tua pessoa, Jesus, que nos ilumines nesta oportunidade, neste momento de reflexão, e que nós possamos aproveitar ao máximo tudo o que será trazido a nós no dia de hoje. E mais uma vez, antecipadamente gratos pela oportunidade, pedimos permissão para iniciar a reflexão da noite de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, estamos aqui mais uma vez numa segunda-feira, hoje dia 21 de setembro de 2020, às 18h30, para a nossa reflexão que precede e nos prepara para a reunião mediúnica de desobsessão. Reunião esta que tem o nome do nosso amigo, do nosso benfeitor espiritual e considerado por todos os espíritas como o quinto evangelista, o nosso Emmanuel. Reunião nossa da Escola Jesus Cristo que tem o nome de Grupo Emmanuel. A lição que nos coube analisar hoje
está no capítulo 5º do livro Palavras de Vida Eterna. Esse livro é de autoria de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e esse capítulo que nos coube analisar hoje tem como título Fé e Obras. E tem por epígrafe exatamente o versículo 17 dessa epístola de Tiago, que nós lemos como introdução, como leitura preparatória. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago, capítulo 2º, versículo 17. Então nós vamos ler o texto de Emmanuel e depois faremos uma breve reflexão. Imaginemos o mundo transformado num templo vasto, respeitável, sem dúvida, mas plenamente superlotado de criaturas em perene adoração ao céu. Por dentro, a fé reinando sublime, orações primorosas, discursos admiráveis, louvores e cânticos. Mas por fora, o trabalho esquecido, campos ao desamparo, enxadas ao abandono, lareiras em cinza. De que teria valido a exaltação exclusiva da fé, senão para estender a morte no mundo que o Senhor nos confiou para a glória da vida? Não te creias desse modo em comunhão com a divina majestade, simplesmente porque te faças cuidadoso no culto externo da religião a que te afeiçoas. Conhecimento nobre exige atividade nobre. Elevação espiritual é também dever de servir ao Eterno Pai, na pessoa dos semelhantes. É por isso que fé e obras se completam no sistema de nossas relações com a vida superior. Prece e trabalho, santuário e oficina, cultura e caridade, ideal e realização. Nesse sentido, Jesus é o nosso exemplo indiscutível. Não se limitou o Senhor à simples glorificação de Deus nos passos divinos, quanto à edificação dos homens. Por amor infinitamente a Deus, na sublime tarefa que lhe foi cometida, desceu à esfera dos homens e entregou-se à obra do amor infatigável, levantando-nos da sombra terrestre para a luz espiritual. Como eu costumo dizer, que texto de Emmanuel. Então agora nós faremos uma releitura com uma breve análise. Imaginemos o mundo transformado num templo vasto, respeitável sem dúvida, mas plenamente superlotado de criaturas em perene adoração ao céu. Então, Emmanuel já começa aqui. Em tese, hipoteticamente, seria maravilhoso, num primeiro olhar, numa primeira análise, numa primeira interpretação, o mundo virar um templo. Templo que é, nós sabemos, casa de oração, é por muitos chamado de a casa de Deus, a casa do Senhor. Então, que bom se o nosso mundo virasse um templo. E Emmanuel ainda destaca aqui, respeitável, sem dúvida,
porém, né, mas plenamente superlotado de criaturas em perene adoração ao céu. Então, é válido, é bom, é proveitoso, mas será que nos basta apenas adorar a Deus? Adorar, né, a divindade? E continua Emmanuel, por dentro, quer dizer, dentro desse templo, a fé reinando sublime. Então ele já coloca aqui a fé como uma das virtudes mais importantes. E nessa situação seria a mais importante de todas. Porque para alguém se dedicar a essa vida contemplativa, a essa vida de adoração, se a pessoa não tiver fé, ou estar-se-ia incorrendo numa fuga, muitas vezes, né? Numa hipocrisia, ou até em outros interesses que não os interesses verdadeiros que a fé nos proporciona. Então, a fé aparentemente, né, por dentro ali, aquelas pessoas todas reunidas em oração, em adoração, com a fé reinando sublime. Então, ele enumera, Emmanuel, aqui, orações primorosas, discursos admiráveis, louvores e cânticos. Só que aí vem a análise de Emmanuel. Mas por fora, o trabalho esquecido. Então, quer dizer, será que a gente se colocar numa redoma de vidro, numa redoma de pedra, num templo, reunidos em oração, em contemplação, em adoração, em louvor, em cânticos, em pregações, em missa, em culto, em palestra, e lá fora, o mundo todo vivenciando, sucedendo-se uma sequência de fatos que não nos alcançam, porque nós estamos isolados, nós estamos desligados de tudo isso que está acontecendo lá fora, porque estamos em oração, em adoração, em contemplação. Então, Emmanuel continua aqui. Mas por fora, o trabalho esquecido. Campos ao desamparo, enxadas ao abandono, lareiras em cinza. De que teria valido a exaltação exclusiva da fé, senão para estender a morte no mundo que o Senhor nos confiou para a glória da vida? Então, Emmanuel já coloca aqui uma contradição, um paradoxo. Nós estamos reunidos muitas vezes, adorando, contemplando, exortando a vida, porém, ao nosso lado, bastando que nós abríssemos a porta desse templo, dessa redoma em que nós nos fechamos muitas vezes, e ali, ao nosso lado, a morte acontecendo, se estendendo, inclusive, como diz Emmanuel aqui, pela exaltação exclusiva da fé. Essa extensão da morte, esse aumento da morte, em razão da exaltação exclusiva da fé. Quer dizer, é a omissão nossa, é a desídia, o desinteresse, a indiferença, a impiedade.
E muitas vezes, meus irmãos, isso acontece porque se torna tão comum o fato ruim, o fato negativo, a morte, a miséria, a doença, o sofrimento, falando numa palavra, de forma geral, se torna tão comum que nós passamos a nos acostumar com aquilo. Então, é uma indiferença pela convivência com aquilo. Toda hora acontece isso, né? É só mais um, né? Eu não vou fazer diferença, eu não vou resolver o mundo. A gente começa a ter esse tipo de pensamento muitas vezes. Eu não vou resolver a questão da miséria, eu não vou resolver a questão da fome, eu não vou resolver a questão das doenças, eu não vou resolver essa ou aquela questão. Então a gente começa a se omitir, a não querer fazer o que está ao nosso alcance. E muitas vezes, o que nós achamos que nós temos que fazer? Somente orar. Mas será que é somente orando que a gente ajuda e somente orando que a gente pode ajudar a esses irmãos nossos que estão em sofrimento? Que não são somente esses que estão fora da nossa redoma, do nosso templo interior, não. Muitas vezes fazem parte desse mesmo templo em que nós estamos fechados. São os invisíveis, muitas vezes, como diz o próprio Emmanuel, do reduto doméstico. Então, às vezes, também a gente tem olhos para os de fora, mas para os que estão dentro, junto conosco, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro da nossa instituição espírita, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro do nosso condomínio, dentro do nosso bairro. Nós esquecemos desses e olhamos apenas para os que estão mais distantes, os mais de fora, né? Então continua aqui Emmanuel. De que teria valido a exaltação exclusiva da fé, senão para estender a morte no mundo que o Senhor nos confiou para a glória da vida? Não te creias desse modo em comunhão com a divina majestade, simplesmente porque te faças cuidadoso no culto externo da religião a que te afeiçoas. Quer dizer, eu estou quite com Deus, eu estou quite com Jesus, eu estou quite com a minha religião, com a minha fé. Por quê? Porque eu oro, né? É aquela parábola do fariseu e do publicano. O fariseu orando em voz alta: não sou como este, porque eu dou o dízimo, eu jejuo, e isso e aquilo. Então a gente começa a enumerar uma série de cumprimentos que nós fazemos, de sequência de atos que Emmanuel chama aqui de culto exterior, e achamos que nós estamos muito bem. E, no entanto, nessa parábola, o publicano, que era uma categoria, né, de pessoas daquela época, desprezada, porque a maioria dos publicanos era corrupta, desonesta, cobrava impostos a maior para poder ficar com a diferença. Então, os judeus desprezavam os publicanos. Só que nessa parábola, Jesus fala que quem saiu justificado do templo não foi o fariseu, que fazia tudo o que devia, segundo as determinações. Quem saiu justificado foi o publicano, porque ele estava de cabeça baixa, sem se achar em condições, sem se achar digno de levantar a cabeça e olhar para o céu em referência direta a Deus.
e pedia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador. Então, reconhecendo-se e não exaltando a si mesmo, massageando o seu próprio ego, enumerando tudo o que ele fazia de bom, de cumprimento da lei, em relação à sua fé e às determinações da sua religião e da sua sociedade. Então, o culto, muitas vezes, pode ser exterior, é só para os outros verem, só para nós aparentarmos que somos bons, que somos cumpridores, que merecemos o céu, a salvação. Então, Emmanuel continua aqui. Não te creias desse modo em comunhão com a divina majestade simplesmente porque te faças cuidadoso no culto externo da religião a que te afeiçoas. Conhecimento nobre exige atividade nobre. Jesus deixou um ensinamento em relação a isso. Muito se pedirá a quem muito se houver dado. Então, quem tem mais conhecimento, quem tem mais entendimento, quem tem mais esclarecimento, não é próprio, não. É por causa do que nós temos em nossas mãos. Nós temos a Bíblia, nós temos o Novo Testamento, nós temos a codificação kardeciana, nós temos os livros todos psicografados por Francisco Cândido Xavier, em especial em relação ao Novo Testamento, os de autoria de Emmanuel, mas não somente eles, e temos um conhecimento, então, vastíssimo. E o que nós estamos fazendo desse conhecimento? Diz Emmanuel, conhecimento nobre exige atividade nobre. Elevação espiritual é também dever de servir ao Eterno Pai na pessoa dos semelhantes. Será que nós estamos, com todo esse conhecimento, cultuando a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo? Ah, eu sei muito de evangelho, sei muito de doutrina espírita, que maravilha, estou evoluindo. Será? Será? Então, o Frederico Figner, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, presidente de grupo espírita, dialogador ou doutrinador em reunião mediúnica, palestrante, evangelizador, depois que desencarnou, trouxe para nós um livro, através de psicografia, intitulado Voltei. E ele adotou o pseudônimo de Irmão Jacó. E o que diz esse livro para nós? Ele relata que ele estava no plano espiritual tomando consciência de que tudo o que ele fez não valeu muito para o progresso dele. Porque ele fez caridade, ele fez palestra, ele evangelizou, ele dirigiu, ele doutrinou ou dialogou com espíritos que se comunicavam através de médiuns em reuniões mediúnicas de desobsessão, mas aquilo tudo muitas vezes era um culto exterior. Não o transformou efetivamente, como nos diz o Espírito Verdade naquela frase célebre que todos nós conhecemos. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más tendências. Então, Frederico Figner chegou à conclusão de que todo o conhecimento que ele tinha e tudo que ele havia feito como espírita aqui na Terra enquanto encarnado não valeu o suficiente para ele se transformar efetivamente, se transformar de fato e evoluir como nós devemos evoluir. Ele, por certo, foi muito humilde nessa revelação, porque os espíritos grandiosos, os espíritos que já alcançam alguma evolução significativa nas suas vidas, em sua maioria,
podemos dizer, em sua totalidade, eles, quando vêm nos dar mensagens, eles se diminuem, né, se colocam em posição de igualdade com nós outros que aqui estamos e que, na verdade, eles estão muito acima de nós, mas dizem por humildade e até por incentivo a nós outros que aqui estamos, que chegaram ao plano espiritual de mãos vazias, como o próprio professor Clóvis. Imaginemos, meus irmãos, professor Clóvis, fundador da Escola Jesus Cristo, cristão verdadeiro, espírita verdadeiro, pregador verdadeiro do Evangelho, dizia e vivenciava o que dizia. Chegou e trouxe-nos uma mensagem dentre as que ele ditou por Chico Xavier, Chico Xavier psicografou, dizendo que ele se sentia como de mãos vazias. Que humildade, né, do professor Clóvis. Então, o Frederico Figner, por certo, está nessa categoria de espíritos humildes, que têm muito, mas que eles próprios não reconhecem como tendo feito muito e tendo chegado com muito material, muita boa ação, muito bônus hora no plano espiritual. Então, continua aqui Emmanuel. Elevação espiritual é também dever de servir ao Eterno Pai na pessoa dos semelhantes. Então a gente não pode pensar só em si mesmo. Nós temos que pensar no nosso semelhante. Esse conhecimento todo que nós temos está servindo apenas para eu me gabar, para eu me achar muito entendido, para eu me achar douto em determinado assunto do Evangelho, da doutrina, ou está me servindo para ser útil ao semelhante? E aí sim estarei sendo útil a mim mesmo também. E continua, Emmanuel, é por isso que fé e obras se completam no sistema de nossas relações com a vida superior. Prece e trabalho, santuário e oficina, cultura e caridade. Meus irmãos, professor Clóvis, na sua sabedoria, na sua grandeza espiritual, estabeleceu como nome da nossa instituição Escola Jesus Cristo, instituição espírita de cultura e caridade. Então, nós temos o café da manhã na cantina Dom Bosco, temos a sopa Dona Mariquinhas, porque ele se preocupava que a pessoa que está disposta a frequentar a Escola Jesus Cristo, como que ela vai prestar atenção, como que ela vai conseguir assimilar o que será falado, o que será transmitido, o que será estudado na aula e na pregação, se ela estiver com seu estômago vazio. Quem consegue se concentrar numa aula, numa palestra, com o estômago vazio? E muitas vezes não é o estômago vazio por algumas horas, não, é por dias. Então o professor Clóvis instituiu a cantina Dom Bosco com café da manhã às 7h30, para que as pessoas que não tivessem condições de se alimentar antes de ir para a escola, né, de fazer o seu de jejum, tivessem lá um pão francês com um copo de leite, um café, para poder ter condições de assistir a uma aula e uma pregação com o corpo físico capacitado para receber aquele ensinamento. Nós que muitas vezes não vivenciamos a fome, por alguns instantes, quando o almoço atrasa ou demora um pouco mais a ser servido, o que acontece? Nós ficamos emburrados, nós ficamos nervosos, né? Quando eu fico com fome, eu fico emburrado, eu fico nervoso, eu fico impaciente. E esses irmãos que há dias
não se alimentam, né? Então, professor Clóvis, pensando, olha que misericórdia da parte dele, que piedade, que preocupação, que amor, né? Instituiu o café da manhã e a sopa, porque muitos também terão apenas aquele alimento no dia, ou por alguns dias, ou até na semana. Então, Emmanuel diz aqui, cultura e caridade. Foi o que o professor Clóvis deixou para todos nós. Escola Jesus Cristo, instituição espírita de cultura e caridade. E continua Emmanuel, ideal e realização. Não adianta a gente estudar as passagens lindas do Evangelho, Jesus exercendo o seu amor, a sua misericórdia, socorrendo os sofredores de todos os matizes, de todos os tipos, saciando a fome dos que tinham fome, curando as doenças dos que eram doentes, ensinando aos que tinham fome e sede de conhecimento, de crescimento. Então, isso tudo foi misericórdia de Jesus, foi amor. Não é apenas o ideal. E aí, Emmanuel ainda finaliza. Nesse sentido, Jesus é o nosso exemplo, indiscutível. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o modelo e guia mais perfeito que Deus nos enviou? Resposta dos Espíritos Superiores: Jesus. Então, Jesus é o nosso exemplo indiscutível, segundo Emmanuel. Não se limitou o Senhor à simples glorificação de Deus nos passos divinos. Quer dizer, Jesus não ficou lá na região celeste, compatível com a sua grandeza de representante de Deus, de nosso mestre, nosso Senhor, não ficou apenas lá e mandou emissários, embora tenha mandado, mande e continuará mandando. Mas Emmanuel diz aqui, por amor infinitamente a Deus, na sublime tarefa que lhe foi cometida, desceu à terra, desceu à esfera dos homens e entregou-se à obra do amor infatigável, levantando-nos da sombra terrestre para a luz espiritual. Ele não mandou apenas, vai lá você, né? Como alguns reis da nossa história, da humanidade, na hora da batalha, na hora da guerra, muitos deles não iam para a batalha. Enviavam apenas os seus soldados, os seus generais, mas o rei ficava ou no seu palácio ou escondido. Muitas vezes até fugia para outras cidades. Jesus não. Jesus, que é o Rei dos Reis, ele veio para a batalha. Ele esteve aqui entre nós e lutou para que nós aprendêssemos o seu evangelho, a sua verdade, o seu amor. Então, meus irmãos, eu havia destacado aqui algumas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, em relação à importância da fé com obras, e tanto é que o próprio Paulo de Tarso, na sua epístola aos Coríntios, ele deixou aquela célebre frase que todos nós cristãos conhecemos, né? Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas dentre elas, a mais importante ou a mais excelente é a caridade. Então, é a fé com obras, porque basta nós termos a fé. Na epístola de Tiago, aqui que nós lemos como abertura, ele diz, a fé sem obras é morta em si mesma. Então não adianta nós termos essa contemplação. E o próprio Senhor, nosso Pai, Deus, nos 10 mandamentos, ele deixou também esse ensinamento, porque são 10 mandamentos, não é apenas um. O primeiro e o mais importante,
E tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, intitulado A Fé Transporta Montanhas, tem uma mensagem que está no item 11, que é do espírito José, um espírito protetor. E ele diz que a fé é a mãe da esperança e da caridade, porque é ela que nos motiva, é ela que faz com que nós sigamos em frente, querendo ajudar o próximo. Então, ela é a mãe. Agora, olha que frase interessante que o José nos deixa aqui nessa mensagem dele. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Então, ela é a mãe, ela é a que dá origem, mas ela deve zelar pelos filhos que ela gerou. E quais são os filhos mais conhecidos da fé? A esperança e a caridade. Então, voltando à questão dos 10 mandamentos, o primeiro e maior de todos os mandamentos, conforme Jesus ensinou de forma resumida, quando foi perguntado pelo escriba, né? Qual é o maior de todos os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? De todo o teu entendimento, de todo o teu coração, com todas as tuas forças. Então, é essa questão da adoração, da exaltação da figura divina, da fé em si mesma. Porém, outro tão importante quanto este, e nesta passagem que o escriba pergunta a ele, toda a lei e os profetas se resumem nesses 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus nos ensinou que não adianta apenas amar a Deus, nós temos que amar ao nosso próximo. E Deus, nos 10 mandamentos, ele deixou, além do primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, com toda a tua alma, ele deixou todos os outros, inclusive do 6º ao 10º, que são mandamentos que determinam regras de conduta para as nossas vidas em relação ao próximo. Os 5 primeiros são determinações de conduta e de postura nossa em relação a Deus, à divindade. E os outros 5 são em relação ao nosso semelhante. Nós para com o nosso semelhante. Então, fé sem obras não adianta. Nós temos que nos colocar à prova. Como que nós provaremos que nós temos fé e que nós adoramos a Deus? Diante da situação em que o nosso irmão aparece, para que nós provemos que nós amamos a Deus, amando a Ele. Então, meus irmãos, fica aí a lição de Emmanuel e que nós tenhamos fé, mas que realizemos as obras da fé para que nós possamos vencer as vicissitudes do mundo e, conforme nos diz a questão 922 do Livro dos Espíritos, perguntando qual é a medida comum a todos os homens de felicidade em relação à vida material, posse do necessário, e em relação à vida moral ou espiritual, consciência tranquila, ou seja, consciência do dever cumprido, da caridade realizada e a fé no futuro. Então, que Deus nos abençoe e façamos a nossa prece para que os espíritos que serão ajudados na reunião mediúnica, através da espiritualidade da nossa escola, e também nós outros, como espíritos encarnados, todos nós possamos receber o magnetismo
proveniente das orações e da reunião de segunda-feira, Grupo Emanuel da Escola Jesus Cristo. Senhor Jesus, mais uma vez te agradecemos por tudo, pedimos aos teus emissários, amigos e benfeitores espirituais, que estendam a nós o magnetismo santo, curador, que emana dos seus corações misericordiosos, para que todos nós, Senhor, saibamos aproveitar as lições, o conhecimento que temos e os espíritos que ainda não estão ou não são conhecedores do teu evangelho, da tua doutrina santa, Senhor, possam ter seus corações tocados, possam se sentir alcançados pela tua misericórdia, Senhor, e voltem para o teu aprisco, deixando de ser ovelhas desgarradas, assim como nós também, muitos de nós. Então, por isso, pedimos permissão para encerrar a reflexão da noite de hoje, dando graças mais uma vez a Ti e a Deus, Senhor. Que assim seja. Meus irmãos, que Deus nos abençoe a todos, uma ótima semana e que a paz de Jesus alcance a todos nós. Boa noite.